Olá, seja muito bem-vindo ao canal Marmota Ilimitada. Metonímia. Por definição, é uma substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas uma ligação. Em termos empresariais, é quando o nome de um produto acaba assumindo o nome de uma marca. Opa, para tudo. Acabei de falar besteira. Na verdade, metonímia é quando uma marca vira sinônimo de um produto. Ufa, agora que está tudo corrigido, voltemos à programação normal. Como, por exemplo, Bombril, Gillette, Uber, Melita. Eu ainda prefiro Santa Clara. Apesar da Apple não fazer parte desses seleto grupos dos metonímicos, vamos dizer assim, ela vai servir de referência para eu poder contextualizar o que a Uber perdeu com tudo isso. O que a Uber deixou de fazer para conseguir se tornar uma Apple da mobilidade urbana, quando ela perdeu essa grande oportunidade de ser a Apple da mobilidade urbana. Logo após a vinheta. A Apple dispensa comentários. Voltando. Apple dispensa comentários. Surgiu no Vale do Silício, beirou a falência e hoje não, aproximadamente em fevereiro de 2022, ela já valia 3 trilhões de dólares. Vocês têm noção? Nesse período em que ela beirou a falência, o Steve Jobs voltou à empresa. Essa volta dele foi que alimentou novamente a Apple de criatividade, inovação, qualidade, sustentabilidade, dentre outros. Toda essa visão em que o Steve Jobs trouxe novamente para a Apple fez com que ela se tornasse o que ela é hoje. Em termos gerais, uma das principais características da Apple é trazer autonomia às pessoas, integrando recursos de acessibilidade a softwares e serviços. Vocês conseguem entender mais ou menos que é algo semelhante a Uber? Contextualizado a Apple, vamos a Uber. Surgiu em 2009 e só em 2023 veio apresentar lucro. Por quê? Enfim, esse não é o cerne da questão. Mas nesse período em que ela surgiu, até hoje, em que ela alcançou um lucro, se eu não me engano, de 95 bilhões, mas isso também não vem ao caso, ela tornou-se sinônimo de mobilidade urbana. O problema é que nesse decorrer ela perdeu aquilo que a motivou a ser criada, como identidade criativa e inovação. Nesse exato momento você deve estar se perguntando, sim, a Apple chegou à beira da falência, a Uber passou 14 anos sem dar lucro. Tem uma certa semelhança? Tem. A diferença é que, voltando o Jobs para a Apple, ela voltou a inovar, a criar. Pensa da seguinte forma, após a morte do Steve Jobs, o que realmente a Apple te apresentou de criativo? Tá, vão acabar botando nos comentários, tem um smartwatch. Cara, smartwatch, tá, beleza. Pronto, acabou, revolucionou o mercado. Oh, meu Deus do céu, agora sim, agora tá certo. Então, esse período que o Steve Jobs voltou e transformou a Apple no que é hoje, não que eu estou dizendo que a Apple vai entrar em declínio a partir de agora. Mas, ou seja, a Uber seguiu os passos da Apple pré-falência, quase falência, vamos dizer assim. Nesse período, de 2009 a 2023, a Uber perdeu sua identidade criativa, sua inovação e começou a brigar por preço, por valor. Não, eu tenho uma corrida mais barata. Aí chegou outro aplicativo, eu tenho uma corrida mais barata. Aí ela vai baixando, vai negociando. Enfim, a Uber, nesse período de 2009 até 2023, amargando prejuízo, investindo em tecnologia que depois desistiu, como os carros voadores, entrou na bolsa, perdeu sua identidade criativa, perdeu inovação, foi atrás só de valores, queria aumentar valor, teria que mostrar resultado e acabou saindo do caminho ao qual ela surgiu, que era parecido o que nós
tínhamos com a era da Apple pré-falência com Steve Jobs e pós quase falência com Steve Jobs. Basicamente, criatividade, inovação e tecnologia. Sempre, sempre. Você pega uma empresa de tecnologia que não tem inovação, criatividade e tecnologia, é uma empresa de tecnologia? Tá, aí ela chega, não, tá, vou conseguir mais dinheiro, tem que fazer mais dinheiro, tem que gerar mais receita, tem que gerar mais lucro. Então vou colocar o Shallow Now lá, aquele compartilhado da Uber. Ah, caramba, putz. Enfim, baixa valor, Uber Promo. Cara, em algum momento da história da Apple, você viu a Apple dizer assim, ah, cara, a Motorola ou a Samsung estão fazendo um celular mais barato, vamos baixar o nosso? Não. Para quê? Vou concorrer com preço? Se eu tenho qualidade, inovação, design, tecnologia, eu vou concorrer por preço? Ou seja, a Apple ela não briga por preço. Ela te dá inovação, tecnologia, criatividade, design. Isso gera desejo de compra, desejo de aquisição, de status, de ser único, de exclusividade, de não ser uma coisa comum a todos. Você se sente, você se sente bem atendido, respeitado pelo teu fornecedor, por aquela marca ao qual você se dedicou e resolveu ir comprar, adquirir, ser cliente fiel dela. Deu para entender? Se tá entendendo bem direitinho, dá só um joinha para eu continuar a tentar te explicar e chegar finalmente ao porquê que a Uber perdeu essa oportunidade. De 2009 a 2023 foram entrando diversas empresas no mercado da Uber, concorrentes da Uber, e em termos de Brasil, principalmente aqui no Brasil, a 99, que na verdade foi 99 Pop. Essa disputa entre elas acabou gerando uma disputa por preço, por valores. Ah, a 99 é mais barata, a Uber é mais barata, então as dinâmicas são diferentes. E essa briga por preço acabou que meio que popularizando o serviço, tornando o serviço menos qualitativo, vamos dizer assim. Vamos supor, um exercício de reflexão. Vamos substituir o nome Uber por Apple. Se a Apple estivesse concorrendo com outros softwares de mobilidade urbana, ela ia baixar o preço dela ou ela ia investir em tecnologia, inovação e criatividade? A Apple ia investir em melhor qualidade de carros, melhor qualidade de atendimento, melhor aparelhagem do software, ou ela ia fazer como as outras e vamos fazer um clube de benefício, vamos dar descontos para os motoristas lavarem o carro, trocarem o pneu, fazer manutenção. Uma coisa genérica, como uma Casa Bahia poderia fazer. Consegue entender a diferença? Vamos complicar um pouco mais. Suponha que o Steve Jobs ainda fosse vivo e ele estivesse à frente da Uber/Apple. Não a Apple em si. Vamos lá. O Steve Jobs assumisse como CEO da Uber. O que ele faria? Será que o Elon Musk estaria um passo atrás do Steve Jobs? Você desce na mão do Steve Jobs. Cara, tá aqui a Uber. Eu preciso gerar receita. Aí o Steve Jobs, não, vamos baixar o preço, vamos concorrer com a 99, chama o Shallow Now lá. Não, não vai. Não vai. Era bem capaz de veículos autônomos estarem surgindo há 10 anos atrás. Era bem provável que hoje você estaria com o seu iPhone, esperando um carro da Apple para te levar sem motorista para onde você quisesse. Não ia estar pagando R$ 5,50 para rodar 2 km. Você ia estar pagando mais, mas você teria conforto, tecnologia, inovação, criatividade e design. Coisa que a Uber perdeu. Perdeu. Se ela tivesse se concentrado nisso, talvez hoje nós tivéssemos uma empresa não só de carros, não só de veículos de mobilidade urbana, mas isso poderia estar, enfim,
em nível aeroespacial. Cara, o Elon Musk poderia estar anos atrás da Apple. Voltando. A Uber, já que ela não conseguiu um Steve Jobs da vida e assumiu aí anos de CEOs, no meu entendimento, pífios e não dispostos a nenhum tipo de artimanha, no bom sentido. E começou a brigar com o preço. Anos dos carros foram aumentando, motoristas trabalhando de 14 a 16 horas sem remuneração adequada, sem conseguir retorno adequado, brigas na justiça, trabalhista, não trabalhista. Ou seja, no decorrer desses anos, a Uber perdeu, além de inovação, criatividade, design, ela perdeu principalmente qualidade. Ela é só mais um aplicativo de mobilidade urbana. Só mais um aplicativo de mobilidade urbana. Nesse período, de 2009 a 2023, apesar do lucro, a Uber perdeu, fora a criatividade, a inovação, a tecnologia, ela perdeu em qualidade, principalmente qualidade. Tente lembrar lá do começo, lá dos primórdios da Uber, em 2009, 2010, em que você chegava, era bem atendido, era chamado pelo nome, te oferecia uma aguinha, uma balinha, ar-condicionado ligado. Então, assim, o atendimento e a qualidade do atendimento do serviço era outro. O aplicativo te botava no local certo, você não tinha problemas de rota. Aqui e ali, com alguns macetes, alguns problemas pontuais com motoristas. Eu não vou entrar no cerne da questão. Mas em termos de empresa de tecnologia, cara, manteve-se a queda. Foi ladeira abaixo, 2009 a 2023, junto com os lucros dela. Veio dar lucro agora em 2023. Mas pega esse lucro de 2023 e divide em 14 anos. Serve para quê? Serviu de quê? E com essa mesma visão, essa mesma perda de identidade de uma empresa de tecnologia, ao qual ela diz aos tribunais que é uma empresa de tecnologia, para evitar ser enquadrada como uma empresa de prestadora de serviço. Cara, a Apple também presta serviço. Todos os softwares consumidos para quem tem um Apple não é serviço? Um outro problema recorrente com essa queda de qualidade, essa falta de investimento, etc, que nós falamos já várias vezes aqui, questão trabalhista. Recentemente eu vi até um post de um rapaz, eu acredito que ele seja advogado, que ele falou sobre STJ, STF, TRT, TST, enfim, de uma multa em que a Uber teria que pagar de 1 bilhão, mais registrar motoristas, etc e tal. E ele até disse que, cara, isso mostra para os investidores externos que o seguinte recado, palavras dele: não venham para o Brasil, porque é assim que nós tratamos os empresários. Eu discordo. Cara, por mais que você tente taxar a Uber, ou tente... vai ter que registrar todo mundo. Beleza. Tu acha mesmo que a Uber vai pagar isso? Tu acha que o motorista vai pagar isso? Cara, quem vai pagar é quem vai usar, é o usuário final. Não é que o empresário não vá vir para o Brasil, não é que a Uber vá sair do Brasil. Ela sai do Brasil se ela não conseguir um lobby junto ao Congresso Nacional que regulamente tudo isso. Se ela chegar um momento em que ela não consiga um meio termo, ou ela vai repassar os custos para quem está comprando o serviço, ou ela sai do país. Eu acho muito difícil, depois de uma estrutura, depois de alcançar 95 bilhões, depois de 14 anos de recessão interna, ela vai simplesmente dizer, não vou não porque eu tenho que registrar todo mundo. Tá, eu registro, mas a corrida vai passar de 10 para 25, 30, para você ir no supermercado a 3 quarteirões da sua casa. E uma sociedade que já está acostumada com esse tipo de serviço, com esse tipo de atendimento, por mais pífio que ele seja, ela vai pagar. Não vai todo dia para a padaria, não vai todo dia para a igreja, não vai todo dia para a casa do primo, da prima, do irmão, do cunhado, não vai, do avô, da avó, não vai todo dia para a aula de carro, de Uber. Mas
começo do mês, quando entrar o dinheiro, e no final do mês, quando eu liberar o cartão, vai ser isso que vai acontecer. Ou você acha realmente que a Uber vai deixar um faturamento desse boiando? Resumindo, na minha opinião, a Uber não vai conseguir ir muito longe ou se diferenciar muito do comércio, do mercado em si, mantendo esse mesmo posicionamento que ela tem nos últimos 14 anos. Para crescer além do que ela tem hoje e se diferenciar do mercado e de todos os seus concorrentes, ela tem que voltar às suas raízes. Assim como a Apple fez quando o Steve Jobs voltou à Apple na pré-falência. Investindo em tecnologia, inovação, criatividade, design, qualidade, sustentabilidade, enfim. Enquanto ela não fizer isso, ela vai estar fadada a ser mais do mesmo. Não tem como você manter uma empresa... diferenciar uma empresa na mesmice de qualquer um outro concorrente seu. Se você quer crescer, quer se diferenciar e cobrar de forma à altura do que você presta como serviço, faça como a Apple. Saia da mesmice, gere desejo, crie vontade, mostre por que eu vou de Uber. Mostre o porquê que a Uber é uma metonímia. Voltando. PS. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Tá, vai que alguém lá da Uber tá vendo esse vídeo. Ou alguma empresa de tecnologia. 2 dicas. A Uber poderia muito bem ajudar, não digo ajudar, mas influenciar a aquisição e a manutenção de carros elétricos junto a seus colaboradores, vamos dizer assim, já que eles não são funcionários ainda, ou quem sabe nunca. E uma outra sugestão que serve não só para ela, para você que trabalha na Google, para atenção minha, achar que o Google está assistindo meus vídeos, enfim. Recentemente, eu ouvi falar que a Google tinha terminado com o Street View, não tinha mais aqueles carros passando e todo mundo seguindo e tudo mais e tal. Eu entendo, custos elevados, para fazer videozinhos, criar um mapinha para todo mundo ficar acessando lá e tal. E se a Google, ou o Google, como você achar melhor, se utilizasse dessa tecnologia, entrasse em acordo com a Apple, ou melhor, a Uber, e fizessem um crossover. Entenda, quando eu falei Apple agora há pouco, é Apple no sentido que o Steve Jobs fosse CEO da Uber. Ou seja, seria um crossover entre o Google e a Uber. Ia conseguir remunerar os motoristas, diminuir a carga remunerativa em cima da Uber, manter o serviço do Google, dentre muitas outras oportunidades. E isso seria só a ponta do iceberg. Tá vendo como tecnologia, inovação, criatividade podem fazer o diferencial? Pense. Deixe de marmota. Vá pensar sobre isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Falou!